Olá pessoal, tudo bem? Bom, vocês devem ter notado na legenda aí que a chamada para esse vídeo foi um tanto quanto diferente, estranho, né? Que eu falo para vocês pararem de perdoar as pessoas. E aí você pergunta, mas como assim, Igor? Será que o Igor tá ficando maluco? Parar de perdoar as pessoas? A prática do perdão, né, é uma das práticas mais bonitas que tem, né? De pura maturidade, né? É o caminho para a gente poder trabalhar com autoconhecimento. Ah, de certa forma, sim. Mas a gente precisa entender o seguinte: o que é o perdão? O que seria o perdão, propriamente dito? Aí você vai me dizer: é perdoar alguém que me fez mal, alguém que cometeu alguma atitude comigo e eu não concordei e eu acabei julgando e agora eu tenho que trabalhar o perdão. Porque eu perdoando, eu vou ser espiritualizado, vou ter uma mente mais aberta, todas essas coisas, né? Então, mas é que tá. Na verdade, o perdão, ele só acontece porque ele vem acompanhado de um processo de julgamento, não é verdade? Então, se a gente perdoa alguém, é porque antes de perdoar, a gente julgou, ou pré-julgou, condenou, apontou dedos, né? E se a gente parar para analisar, quem somos nós para apontar dedo para alguém? Quem somos nós para poder julgar alguém? Por mais que você analise determinada situação e você ache, você tire as conclusões de que determinado ato não foi um ato que você concorde, mas o que te dá direito a achar que você é melhor do que a pessoa que cometeu esse ato, né? Por você não concordar, né? E qual é o direito que você tem de poder julgar e condenar essa pessoa? Porque se a gente pensar pelo seguinte processo de que nada é errado e também nada é certo, o que seria o nada é errado e nada é certo? Cada pessoa tem uma forma de pensar, tem uma forma de se relacionar com determinada situação. A situação ela pode ser mesmo para as duas pessoas, para você e para outra. Só que cada um vai enxergar a situação de uma forma, né? Você vai tirar suas conclusões, você vai enxergar da sua forma, você vai tirar os aprendizados e você vai descartar o que não serve para você. E a outra pessoa ela vai fazer o mesmo movimento. Ela vai analisar, vai tirar as conclusões dela, vai poder absorver aquilo que para ela é interessante e o que não for ela vai descartar. Mas não necessariamente esse descarte e esse aproveitamento será igual para os dois. Porque o que você está descartando, de repente, é o que a outra pessoa está absorvendo. E vice-versa, né? E isso está tudo certo. Então, se a gente parar para pensar dessa forma, não existe o certo e o errado, né? Propriamente dito assim. Lógico, eu não estou levando para as questões morais, né, pessoal? Lógico, tem coisas corretas na vida e coisas não corretas na vida, né? Não estou dizendo do princípio da moralidade, mas do princípio geral das coisas, do princípio de julgamento, da gente achar que nós somos melhores do que os outros ou que os outros são melhores do que a gente. Então, quando a gente começa a analisar por essa ótica de que o que é certo para mim pode não ser certo para você e o que é bom para mim pode não ser bom para você e vice-versa, e está tudo certo, a gente começa a entender que não tem porquê eu te culpar, não tem porquê eu te julgar e não tem porquê eu te condenar, independente da situação, independente do que a situação tenha acontecido, né? Então, se trazendo aqui para a prática, se um determinado ato de uma pessoa com você não te agradou, você pode ter certeza que a pessoa ela cometeu esse ato não necessariamente pensando em te ferir, né? E mesmo que tenha feito pensando em te ferir, se te feriu, se te atingiu de alguma forma, é porque de certa forma você também se permitiu que isso acontecesse. E você não pode tentar fugir dessa sua responsabilidade simplesmente
condenando e julgando o outro. Cabe a você entender o porquê que a pessoa cometeu aquele gesto, né? Ela tem as razões dela e você tem as suas, que você precisa entender por que você você se permitiu ser atingido por isso. Então, essa é a análise que a gente precisa fazer das situações. E aí a gente trazendo pro perdão, eu não tenho por que perdoar alguém que cometeu algum ato comigo, porque eu me deixei ser atingido por aquilo. Entende? Então, quando a gente começa a fazer esse exercício de analisar e de ver que nós somos responsáveis por tudo em nossas vidas, nós automaticamente começamos a parar esse movimento de apontar dedo e de julgar o próximo. E automaticamente, quando a gente para com esse movimento de julgamento e de condenação, não tem por que mais a gente perdoar alguém. Porque a gente só perdoa alguém quando a gente condena alguém. Então, se a gente não condenar ninguém, se a gente não julgar ninguém, automaticamente o perdão não vai existir. Por isso que eu falei, vocês precisam parar de perdoar as pessoas. Parar de perdoar é justamente fazer esse olhar para dentro e entender o porquê que você se deixa atingir por diversas situações na sua vida. E o seu mecanismo de defesa automaticamente é julgar, atacar a pessoa. Então, quando você consegue fazer essa análise e esse entendimento, automaticamente você para esse fluxo de ficar sendo atingido pelas outras pessoas e automaticamente você para de julgar, para de condenar e principalmente você para de perdoar, porque não tem mais o porquê você perdoar ninguém, porque você não culpou mais ninguém. Percebe isso? Então, essa é a reflexão que eu gostaria de deixar para vocês aqui hoje. Se você anda perdoando muita gente, é porque você também anda culpando e condenando e julgando, principalmente, muita gente. O perdão, ele está proporcionalmente relacionado com o julgar. Então, se você perdoa, é porque você julgou antes. Então, se você quer parar de perdoar as pessoas e tem que parar de perdoar as pessoas, você automaticamente primeiro vai ter que parar de julgar as pessoas. Tá certo? Então, deixo essa reflexão para vocês e parem de perdoar as pessoas. Tá bom?